funções com o templo, eram eles que ofereciam sacrifício, eram eles que pediam perdão pelos pecados do povo, eles cuidavam do templo como um todo. E aí é interessante notar que voltam 4.289 sacerdotes, e dos levitas, que era da tribo de Levi como um todo, né, eles botaram lá que 341 retornaram. Por que essa lista dos sacerdotes é uma lista importante? Porque quando eles chegassem em Jerusalém, seriam eles que continuariam fazendo a ligação entre o povo e Deus, continuariam ensinando a palavra de Deus dentro do templo. Enquanto o templo físico não estivesse construído, a eles continuaria encarregada a missão de ensinar as pessoas sobre Deus e como seguir as suas leis. A gente tem que lembrar que a tarefa do sacerdote, naquele tempo, eles eram os mediadores entre Deus e o povo. Então eles tinham uma função muito importante. Mas a gente vai lembrar que Jesus, ele foi o grande sumo sacerdote. Então, ele aboliu essa necessidade de que as pessoas estivessem no templo, se utilizando do serviço do sacerdote para terem comunhão com Deus. Porque Jesus, ele foi o último sacrifício requerido, o sacrifício perfeito. Que seria capaz de expiar todos os pecados da humanidade. Então hoje, Jesus é nosso único mediador. Mas quando Jesus veio e quando a gente aceita Jesus, nós como cristãos nos tornamos sacerdotes. Cada um de nós agora tem o exercício do sacerdócio. Então, a nós cabe ensinar a palavra de Deus em nossas casas, ensinar uns aos outros, missão que era dada apenas aos sacerdotes daquela época. E que tipo de sacrifício Deus quer de nós como sacerdotes nesse tempo? Apenas a obediência e o louvor a Deus. É isso que a gente deve transmitir aos outros e nós de uma forma como nossa própria vida. E isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência de que a missão do sacerdote naquela época era uma missão muito importante, porque as pessoas só conheciam Deus e chegavam a Deus através deles. E hoje essa mediação é o próprio Jesus, e nós somos sacerdotes, nós todos somos chamados ao sacerdócio. E a lista, ela termina com um grupo que foi chamado de grupo dos rejeitados, e ela está a partir do versículo 59. E esse grupo, eles não conseguiram provar que eram da linhagem do povo de Israel. E aí eles foram excluídos do exercício do sacerdócio. Meus irmãos, que difícil para nós hoje o tempo que a gente vive, onde muitos estão ao nosso lado, se dizem pertencentes a Deus, se autodenominam cristãos, e quando a gente observa as atitudes, estão muito fora do que Jesus pediu para que a gente fizesse, das ordenanças. E é por isso que quem fez as leituras diárias percebeu que muitos textos falam do anticristo, falam dos falsos profetas. É porque a gente tem que ter cuidado, porque o hipócrita, ele pode imitar o cristão. E Jesus mesmo advertiu que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso está em Mateus 7:21. Então essa parte da narrativa de Esdras 2 serve para que a gente tome cuidado com aqueles que se dizem pertencentes a Deus e na verdade estão tendo atitudes dos falsos profetas, para que a gente não se permita enganar por essas pessoas e não permita que outros sejam enganados por elas. Então, que a gente tenha essa consciência de que naquele tempo as pessoas que não conseguiram provar que eram da linhagem de Israel foram excluídas do serviço do sacerdócio. E hoje, quem são essas pessoas? Que a gente tenha cuidado de observar para que elas não influenciem negativamente a nossa maneira de ser. E para encerrar,
a gente tem que se perguntar, de qual desses grupos eu faço parte? Nós estamos naquele grupo dos que amam ao Senhor de todo o coração, nós estamos no grupo daqueles que estão com o coração dividido entre Deus e o mundo, ou infelizmente daqueles que estão nos requisitos para serem repudiados da obra do Senhor. Que nessa semana a gente faça uma autocrítica, que a gente entenda o motivo da real importância de que, através do sacrifício de Jesus, eu hoje sou uma sacerdotisa, você, meu irmão, é um sacerdote, para que a gente mantenha viva a fé, a esperança e o amor nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo e que nós, de fato, estejamos presentes na lista final da volta do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vocês estarão à vontade para colocar os comentários de vocês, alguma dúvida, e aí nós como um todo na classe vamos poder debater o que vocês quiserem pontuar de pertinente, se manifestem. Vamos aproveitar esse momento para compartilhar da palavra de Deus aqui no grupo da nossa sala. Um abraço a todos.